Para você, caro leitor, esta é uma história sobre segundas chances, sobre duas almas gastas que encontraram uma na outra o que elas calcularam estava perdido para sempre. É o tipo de conto que nossos avós poderiam ter compartilhado em um balanço de varanda ao crepúsculo, quando vagalumes dançavam e o mundo ficava em silêncio e gentil. Algumas pessoas dizem que o Oeste foi conquistado por armas e ouro, mas eu acredito que foi construído por pessoas comuns que escolheram gentileza sobre crueldade, que fizeram lares do nada além de suor, oração e esperança teimosa. Se você já perdeu alguém querido, se você já se sentiu sozinho, mesmo em uma sala lotada, se você já se perguntou se seu coração poderia aprender a bater novamente, esta história é para você. Sirva-se uma xícara de café. Sente-se um pouco. Deixe-me levá-lo de volta ao Texas. Verão de 1887, quando a terra estava seca e o céu se estendia para sempre. E dois estranhos se encontraram em uma parada de trem esquecida na beira do nada. O contador de histórias. Há momentos na vida de um homem quando tudo muda, embora ele não saiba ainda. Jacob Miller não tinha intenção de trazer ninguém para casa aquele dia. Ele tinha vindo à estação por cevada e nada mais. 37 anos de idade, 3 anos viúvo. Ele tinha aprendido a não esperar nada deste mundo, exceto o que ele podia construir com suas próprias duas mãos. Esperança era um luxo que ele não podia mais pagar. Mas a vida, como minha avó costumava dizer, tem um jeito peculiar de nos surpreender quando paramos de procurar. Às vezes, as maiores bênçãos chegam disfarçadas de fardos. Às vezes, a pessoa que você nunca pediu se torna a pessoa sem a qual você não pode viver. O que aconteceu naquela parada de trem solitária não foi destino. Exatamente. Eram simplesmente duas pessoas quebradas paradas na mesma encruzilhada, cada uma carregando uma tristeza muito pesada para um coração sozinho. Foi assim que começou. A última sacola de cevada caiu na carroceria da carroça com um baque que enviou poeira girando na luz da tarde. Jacob Miller limpou sua testa com as costas da mão. Sua camisa grudava em seus ombros, escura de suor. O sol de agosto estava castigando desde o amanhecer, e a plataforma de madeira da estação de trem tremeluzia no calor como algo não muito real. Ele pegou sua cantil, deu um longo gole. A água estava morna e tinha gosto de couro, mas estava molhada, e isso era o suficiente. O cheiro do lugar pairava denso no ar parado, fumaça fria do trem da manhã, graxa de eixo assando nos trilhos de ferro, tábuas de pinho empenando sob o sol implacável. Uma mutuca zumbia perto de sua orelha. Em algum lugar adiante no trilho, um corvo chamou uma vez e silenciou. Atrás dele, a casa da estação estava silenciosa, a tinta descascando de suas paredes de clapboard em longas e cansadas tiras, uma única janela refletindo o céu desbotado. O trem das 10h15 de San Antônio tinha vindo e ido horas atrás, deixando para trás nada além do cheiro de óleo de motor e a memória de seu apito. Nada e ninguém. Ou assim ele pensou. Sr. Miller, Jacob virou. O velho Emmett Hawkins estava na porta do escritório da estação. Sua chave de telégrafo silenciosa na mesa atrás dele. O chefe da estação tinha 70 anos se ele tivesse um dia, curvado como um galho de mesquite, mas seus olhos eram tão afiados como sempre. Ele cheirava tabaco de cachimbo e as gotas de hortelã que ele guardava no bolso de seu colete. Emmett, você está se preparando para voltar direto. Assim que eu amarrar essas sacolas, Emmett coçou o queixo. Ele tinha lá aquele olhar, aquele que ele tinha quando sabia algo que você não sabia. Bem, agora eu calculo que você ainda não a viu. As mãos de Jacob pararam na corda. Vi quem? A mulher. Chegou no trem da manhã. Emmett puxou o polegar em direção à extremidade da plataforma. Está sentada lá desde as 8h, não se mexe. Não fala com ninguém também. Jacob seguiu o gesto com os olhos. No início, ele não viu nada além de sombra.
O beiral do telhado da estação cortava um retângulo escuro contra o brilho, e sua visão demorou um momento para se ajustar. Então a forma se resolveu. Uma mulher sentada em um baú de madeira na beira da plataforma, onde as tábuas cediam à terra e à grama rasteira. Ela estava de costas para ele, olhando para os trilhos vazios que se estendiam em direção ao horizonte e desapareciam no tremeluzir do calor. Ela estava completamente imóvel. Quem é ela? Jacob ouviu-se perguntar. Noiva por correspondência, pelo que entendi. Emmett cuspiu suco de tabaco na poeira. Um sujeito chamado Crane deveria encontrá-la. Você o conhece. Tem aquele lugar lá para cima, depois do Miller Creek. Jacob o conhecia. Um homem barulhento com mãos macias. O tipo que sorria demais e não queria nada disso Ele veio por ela. Oh, ele veio, tudo bem. A voz de Emmett carregava algo duro nela. Algo que soava como nojo. Deu uma olhada nela. Disse que ela não era o que ele pediu. Disse que ele tinha encontrado uma opção mais jovem. Então ele montou em seu cavalo e partiu sem sequer um adeus. As palavras pairaram no ar como o cheiro de algo queimando. Jacob olhou para as costas da mulher, para a linha rígida de sua coluna, para o jeito que ela mantinha a cabeça erguida, apesar de tudo. Ela tinha estado sentada ali todo esse tempo. O dia todo, eu ofereci água a ela. Ofereci uma cadeira lá dentro onde é mais fresco. Ela apenas balançou a cabeça. Emmett abaixou a voz e Jacob pôde sentir o cheiro de hortelã em seu hálito. Eu lhe digo, Jacob, eu nunca vi nada parecido. Que tipo de homem faz isso? Encomenda uma mulher como se fosse um pedaço de mobília de um catálogo da Sears. Então a manda de volta porque ela não é brilhante o suficiente. Jacob não respondeu. Ele já estava andando. Suas botas faziam sons ocos nas tábuas da plataforma. Tum, tum, tum. A mulher não se virou. Não se moveu. Ele contornou o baú e parou a poucos metros à sua frente, bloqueando o sol. O rosto dela ergueu-se na sombra repentina. Ela não era jovem nem velha, em algum lugar nos anos intermediários, onde a vida havia começado a deixar suas marcas. Cabelo castanho puxado para trás de um rosto que poderia ter sido bonito uma vez. Antes que a dificuldade traçasse suas linhas ao redor de sua boca e olhos, ela usava um vestido de chita azul desbotada. O tecido lavado tantas vezes que tinha ficado macio como papel velho. Suas mãos repousavam em seu colo, dedos entrelaçados, os nós dos dedos brancos. Ela não falou, nem ele. O silêncio se estendeu entre eles, estranho e pesado. Um vento quente moveu-se pela plataforma, carregando o cheiro de sálvia e terra seca, agitando a barra de seu vestido. Senhora, sua voz saiu rouca. Ele limpou a garganta. Você precisa de ajuda. Os olhos dela encontraram os dele cinzentos, claros. Havia algo neles, não derrota. Exatamente, nem mesmo tristeza, mas como uma parede cuidadosamente construída que dizia: já fui machucada antes, e não vou deixar você ver o quanto isso dói agora. Estou esperando, ela disse. Sua voz estava firme. Pelo próximo trem. O próximo trem não passa até quinta-feira. Eu sei. São 4 dias. Eu sei. Jacob olhou para o baú debaixo dela. Olhou para as mãos vazias dela. Olhou para o nada plano e sem fim que o cercava por todos os lados. Grama marrom, céu branco e nenhuma alma por milhas. Você tem para onde ir. Família? Não. Amigos? Não. Dinheiro? Ela não respondeu. Mas o leve tensionar de sua mandíbula disse-lhe tudo. Ele deveria ir embora. Ele sabia que este não era o problema dele. Ele tinha seus próprios problemas. A seca matando seu gado, dívidas se acumulando, um coração que tinha parado de sentir qualquer coisa 3 anos atrás, quando eles colocaram sua esposa e filho na terra. Ele deveria ir embora. Meu nome é Jacob Miller, disse ele em vez disso. Eu tenho um rancho cerca de 12 milhas ao norte daqui. Não é muito, mas há um teto e 3 refeições por dia. Ele parou, respirou.
Eu preciso de alguém para cozinhar e cuidar da casa. O trabalho é honesto e o pagamento é justo. A parede em seus olhos piscou. Apenas por um momento. Eu não estou procurando caridade. Sr. Miller não lhe ofereceu nenhuma. Eu estou oferecendo um emprego. Ela o estudou. Seu olhar percorreu o rosto dele como se estivesse lendo um mapa, procurando a mentira, a armadilha, a crueldade oculta. Ele a deixou olhar. Ele não tinha nada a lhe esconder. Por quê? Ela perguntou finalmente. Você não me conhece. Porque eu sei como é ser deixado para trás. Ele não disse isso, ele disse, você sabe cozinhar? Algo mudou em sua expressão. A parede rachou um pouco. Sim, ela disse. Eu sei cozinhar. Jacob assentiu uma vez. Então ele se abaixou e pegou uma extremidade do baú dela. A alça de couro estava quente do sol, gasta e lisa por anos de uso. Então vamos. Antes de continuarmos, eu gostaria de saber de qual cidade você está assistindo. Vamos voltar à história. A carroça solavancou sobre um sulco. O ombro da mulher esbarrou no dele, e ela se afastou rapidamente, pressionando-se contra a borda mais distante do assento. Jacob manteve os olhos na estrada. Os cavalos prosseguiram. A poeira subia de seus cascos em nuvens preguiçosas, que pairavam no ar parado antes de se depositar sobre tudo. Os sacos de cevada. O baú de madeira, o azul desbotado de seu vestido. O sol pesava em suas costas como uma mão pressionando. As rédeas de couro haviam ficado escorregadias de suor em suas palmas. Nenhum dos dois falou. Milhas de grama marrom passavam. A terra aqui era plana e rachada. A terra se dividia em padrões que pareciam a pele de algo velho e moribundo. O cheiro de sálvia flutuava no vento quente, misturado com o cheiro mais forte de suor de cavalo e graxa de eixo. Um falcão circulava no alto, cavalgando as térmicas, procurando por qualquer coisa ainda viva lá embaixo. O riacho secou em junho, Jacob disse. Sua voz soou estranha depois de tanto silêncio. Não choveu direito desde abril? Ela assentiu, não disse nada. Ele apontou para um aglomerado de formas escuras à distância. Esse é o meu gado. O que sobrou deles? As formas se resolveram à medida que se aproximavam. Animais magros com costelas aparecendo através de suas peles, reunidos em torno de um buraco no chão onde deveria haver água. Lama. Era só isso. Lama marrom incrustada nas bordas, encolhendo dia a dia. O cheiro os atingiu quando passaram. O cheiro azedo de desespero, de criaturas esperando para morrer. A mulher olhou para o gado, para o céu vazio, para a extensão infinita de terra moribunda. Como você os mantém vivos? Ela perguntou. Transportando água do poço, 2 milhas para lá, 2 milhas para cá, 2 vezes por dia. Ele sacudiu as rédeas. O poço também está secando. A carroça cruzou uma pequena elevação e a casa do rancho apareceu. Era menor do que ela esperava. Ele podia ver isso no jeito que os olhos dela percorriam. As tábuas desgastadas que haviam se tornado prateadas com a idade. A varanda caída, o moinho de vento parado contra o céu, um celeiro ligeiramente inclinado para um lado, um galinheiro, um varal sem nada nele, e na varanda uma cadeira de balanço, apenas uma. Estava virada para o oeste, para onde o sol se poria em algumas horas. A madeira estava cinza com a idade, o assento gasto e liso por anos de uso. Ao lado dela, nas tábuas empoeiradas do chão, uma cadeira menor, tamanho de criança, vazia. O olhar da mulher demorou ali. As mãos de Jacob se apertaram nas rédeas. Ela se virou para olhá-lo, aqueles olhos cinzentos novamente vasculhando o rosto dele, lendo o que ele não conseguia dizer. Sr. Miller, ela disse baixinho, há quanto tempo você mora aqui sozinho? Sua mandíbula travou. As perguntas pairavam entre eles como uma pedra muito pesada para levantar. 3 anos, 2 meses, 11 dias. Ele abriu a boca para responder e o moinho de vento gemeu. Um único longo rangido de metal sobre metal. Então silêncio.
As pás haviam parado de girar. A cozinha cheirava a poeira e graxa velha e algo mais, algo fraco e triste, como um cômodo que havia esquecido para que servia. Ana estava na porta, seu baú ainda sentado na varanda onde Jacob o havia deixado. Ele havia murmurado algo sobre verificar o moinho de vento e desapareceu ao lado da casa. A porta de tela bateu atrás dele, e agora ela estava sozinha. Ela entrou. Teias de aranha pendiam das vigas do teto em longas e empoeiradas mechas. O fogão de ferro fundido agachava-se contra a parede oposta, frio e escuro. Sua superfície coberta por uma camada de sujeira que falava de meses sem uso. Na bancada de madeira, uma cafeteira sentava-se ao lado de um moedor de manivela. Ambos cobertos pela mesma poeira fina que cobria tudo. Uma fileira de colheres de madeira pendia de ganchos na parede, intocadas, seus cabos escurecidos pela idade. Ana passou o dedo pela borda da mesa, traçou uma linha na poeira, olhou para o cinza na ponta do dedo. Esta cozinha não tinha sido usada há muito tempo, meses, talvez mais. Ela abriu a porta da despensa. As dobradiças chiaram. Dentro, as prateleiras continham feijão enlatado, milho seco, um saco de farinha que havia endurecido nas bordas, carne de porco salgada embrulhada em pano, a gordura amarelada, grãos de café em uma lata com tampa amassada, os suprimentos de um homem que comia para sobreviver, não para viver. Ela encontrou fósforos em uma prateleira acima do fogão, gravetos em uma caixa ao lado dele. Suas mãos se moveram sem pensar, amassando o jornal, empilhando gravetos finos, acendendo o fósforo. O cheiro de enxofre mordeu seu nariz. A chama pegou. A fumaça subiu pela chaminé. O fogão começou a esquentar. Ana bombeou água da bomba manual na pia. Os primeiros golpes trouxeram nada além de ar e um som de moagem que a deixou com os dentes cerrados. Então a água tossiu, primeiro de cor ferrugem, depois clara o suficiente. Ela encheu uma panela, colocou-a no fogão para aquecer. O metal tilintou e estalou enquanto esquentava. Ela trabalhou em silêncio. Feijão em uma panela com carne de porco salgada e um pouco de melaço que ela encontrou no fundo da despensa. O frasco pegajoso. A tampa estava encrustada até que ela a soltou com uma faca. Farinha de milho misturada com água e uma pitada de sal, moldada em rodelas com as palmas das mãos, achatada, colocada em uma frigideira de ferro fundido, que ela havia esfregado limpa com areia e graxa de cotovelo. Grãos de café alimentados no moedor, a manivela girando com um som como ossos quebrando, o cheiro subindo escuro e amargo e familiar. A cozinha encheu-se de calor com o cheiro de comida cozinhando, feijão borbulhando, pão de milho crocante, café fumegante, com algo que estava faltando nesta casa por mais tempo do que ela poderia imaginar. Passos na varanda. A porta de tela abriu. Jacob estava na porta, as mãos pretas de graxa, a camisa escura de suor. Ele olhou para o fogão, para o vapor subindo das panelas, para ela. O rosto dele fez algo estranho. Um piscar, antes que ela pudesse nomeá-lo. A engrenagem do moinho de vento estava emperrada, ele disse. Consertei. Bom. Ela limpou as mãos em um pano que havia encontrado em uma gaveta. O jantar está pronto. Ele se lavou na bomba do lado de fora. Ela ouviu o respingo da água, o esfregar das mãos, o som dele limpando a garganta. Quando ele voltou, seu rosto estava molhado. Seus cabelos penteados para trás da testa, pingando na gola de sua camisa. Eles sentaram um de frente para o outro na mesa. Ana colocou os pratos, o feijão ainda fumegando, o melaço dando-lhes um brilho escuro. 2 rodelas de pão de milho, douradas da frigideira, as bordas crocantes. Ela serviu café em xícaras de estanho, o líquido preto e forte, vapor subindo à luz da lamparina. Jacob olhou para a comida, depois para ela.
Eu acho que devemos dizer a graça, ele disse baixinho. Ana dobrou as mãos, abaixou a cabeça. A voz de Jacob era rouca, hesitante, como a de um homem falando uma língua que não usava há muito tempo. Senhor, nós te agradecemos por esta comida, pelas mãos que a prepararam. Por ele pausou, engoliu. Por suas misericórdias que nem sempre merecemos. Amém, amém, Ana sussurrou. Ele pegou o garfo, olhou para o pão de milho, sua mão parou. Algo se moveu em seu rosto. Rápido, desaparecido, quase antes que ela o visse. Ele olhou para o pão como se fosse algo de outra vida. Sua mandíbula se apertou. O garfo tremeu apenas ligeiramente entre seus dedos. Sr. Miller, ele piscou. O garfo tremeu novamente. É redondo, ele disse. Sua voz era estranha, grossa. Ana olhou para o pão de milho. Eu sempre faço redondo. Minha mãe me ensinou assim, quando eu era apenas uma menina. Ela disse que também fazia redondo. As palavras caíram no silêncio como pedras em água parada. Ana não perguntou quem. Ela não precisava. Jacob levantou o garfo, cortou o pão de milho. O interior era amarelo e macio, ainda quente. Ele deu uma mordida, mastigou lentamente. O sabor do milho e do sal e a leve doçura do melaço do feijão. Ele engoliu. É bom, ele disse. Obrigado gentilmente. Eles comeram sem falar. Os únicos sons eram o raspar dos garfos no estanho, o ranger da casa se acomodando no ar frio, o mugido distante do gado em algum lugar na escuridão. A lamparina de querosene tremeluzia entre eles, projetando sombras que pulavam e balançavam nas paredes. Quando os pratos estavam vazios, Ana levantou-se para tirá-los. Jacob permaneceu sentado, as mãos envoltas em sua xícara de café, olhando para a parede onde um prego se destacava, um prego que um dia segurou algo. Embora ela não pudesse adivinhar o quê. A situação da água, ela disse de costas para ele enquanto trabalhava na pia. A água corria fria sobre suas mãos. Quão ruim é? Ruim. A voz dele era monótona. O poço está a talvez 6 pés. Costumava ser 20. E o riacho? Ele parou, começou de novo. Eles costumavam nadar lá nos verões. Eles... As mãos de Ana ficaram paradas na água ensaboada. O riacho corria claro naquela época, Jacob continuou. Ele não parecia perceber o que havia dito. Ou talvez sim, e não conseguia parar. As palavras saíam como água por uma fenda em uma barragem. Fresco. Mesmo em agosto, ele aprendeu a nadar lá. 4 anos de idade e destemido. Ela tinha que observá-lo a cada segundo, ou ele afundaria apenas para assustá-la. Apareceria rindo e cuspindo água. Sua voz quebrou. A xícara de café estava na mesa, intocada agora. Seus ombros estavam rígidos sob a camisa, sua mandíbula apertada tão forte que ela podia ver o músculo saltando sob a pele. Ana secou as mãos no pano, virou-se. Sr. Miller. Ele não olhou para cima. Qual era o nome dela? A pergunta pairava no ar em algum lugar lá fora. Grilos haviam começado a cantar, um som alto e constante que preenchia o silêncio. O calor do dia estava diminuindo, deixando para trás o frescor e o silêncio de uma noite do Texas. A chama da lâmpada tremeluziu com uma corrente de ar de algum lugar, projetando sombras em seu rosto. Jacob se afastou da mesa. A perna da cadeira raspou no chão com um som como um grito. Eu vou te mostrar o seu quarto, ele disse. O quarto era pequeno, uma cama estreita, com uma colcha dobrada aos pés, cores desbotadas, quadrados costurados à mão. O trabalho de alguém que havia se dedicado a cada ponto, uma pia com uma bacia lascada, uma rachadura atravessando a porcelana como uma cicatriz, uma janela que dava para nada além de escuridão, e as fracas formas de árvores mesquite contra as estrelas. As paredes estavam nuas, exceto por um único prego onde algo havia pendido uma vez. Uma foto, talvez, ou um mostruário, algo que importava para alguém. Aqui era Jacob parou na soleira da porta,
Sua mão agarrou a moldura, os nós dos dedos brancos. Há lençóis limpos no baú. O café da manhã é às 5. Ele se virou para ir. Senhor Miller. Ele pausou, mas não se virou. Obrigada, Ana disse, por me trazer aqui, pelo trabalho. Um longo momento se passou. Ele estava de costas para ela, seus ombros uma forma escura contra a luz da lamparina do corredor. Ela podia ouvi-lo respirar lento, deliberado, a respiração de um homem segurando algo dentro. Não me agradeça ainda, ele disse. Esta terra tira mais do que dá. Ele se afastou, suas botas soaram nas tábuas do chão, depois na varanda. A porta de tela abriu e fechou com um tapa. Ana sentou-se na beira da cama. O colchão era fino, recheado com palha de milho que farfalhava sob seu peso como sussurros. Ela olhou ao redor do quarto, para o pequeno espaço, para o prego na parede, para a janela que mostrava nada além de noite. A colcha cheirava a cedro e algo mais. Lavanda, talvez fraca, quase sumida. Através das paredes finas, ela podia ouvi-lo. Passos na varanda, para frente e para trás, para frente e para trás. O ranger das tábuas sob seu peso, o ritmo de um homem que não conseguia descansar. Ela se deitou, puxou a colcha sobre os ombros, fechou os olhos. Os passos continuaram. 1 hora, 2, a lua subiu e cruzou a janela, e afundou novamente. Em algum momento na noite profunda, eles pararam. Ana ouviu o silêncio, os grilos, o chamado de uma coruja em algum lugar na escuridão, sua própria respiração na quietude deste quarto estranho que cheirava a lavanda e perda. E então suave, abafado, vindo de algum lugar lá fora um som, baixo, quebrado, o som de um homem que havia guardado tudo por tempo demais. Ana ficou muito imóvel. Ela não foi até ele. Ela sabia de alguma forma que ele não queria que ela fosse. Mas ela também não dormiu. Não por muito, muito tempo. 4 da manhã. O céu ainda preto do lado de fora da janela. Jacob calçou suas botas no escuro. O couro rígido e frio contra seus pés. Seus músculos doíam do trabalho de ontem, carregando água, consertando cercas, verificando o gado que ficava mais magro a cada dia. O mesmo trabalho que ele tinha feito todos os dias por 3 anos. A mesma vazio esperando por ele na cozinha. Ele caminhou pelo corredor. As tábuas do chão rangeram sob seu peso, empurrou a porta para o cômodo principal e parou. Luz, quente e amarela, derramando da porta da cozinha. O cheiro de café forte, preto, amargo da melhor maneira. Bacon estalando em uma panela. A gordura estalando e sibilando. O cheiro de fermento dos biscoitos no forno. Ana estava no fogão, de costas para ele. Ela tinha prendido o cabelo, expondo a curva pálida de seu pescoço. Um avental gasto, um que ele não reconheceu. Deve ter estado em seu baú, estava amarrado em sua cintura. Ela se movia com eficiência tranquila, virando o bacon com um garfo longo, verificando os biscoitos através da porta do forno. Você está acordada cedo, ele disse. Ela não se virou. Você também. Ele sentou-se à mesa. Um prato apareceu à sua frente. Bacon, as bordas crocantes e marrons, ovos fritos na gordura do bacon, as gemas ainda macias, biscoitos que fumegavam quando ele os abria. O interior branco e fofo, uma xícara de café, escura como a noite. Ela sentou-se em frente a ele com seu próprio prato. Jacob abaixou a cabeça. Senhor, nós te agradecemos por esta comida e pelas mãos que a fizeram. Abençoe este dia e o trabalho que temos pela frente. Amém. Amém, Ana disse baixinho. Ele comeu. O bacon estava salgado e perfeito, os ovos ricos, os biscoitos derretiam em sua língua. Ele não conseguia se lembrar da última vez que tinha provado comida tão boa. Quando os pratos estavam vazios, Jacob afastou sua cadeira. Eu vou começar a barragem hoje, ele disse. Há um ponto baixo cerca de 1 milha a leste, onde a terra afunda entre 2 elevações. Se eu conseguir construir as margens lá,
capturar o escoamento quando as chuvas vierem. Ele parou, engoliu a palavra sé. Talvez possa salvar o que resta do rebanho. Ana olhou para ele. Quanto tempo levará? Semanas. Talvez mais. Depende da rapidez com que eu posso cavar. Ela se levantou, recolheu os pratos, colocou-os na bacia com um barulho de estanho. Eu irei com você. Isso não é necessário. A casa precisa. A casa pode esperar. Ela desamarrou o avental, pendurou-o no gancho da porta. Seus movimentos eram rápidos, certos. Mostre-me onde cavar. O sol nasceu vermelho sobre as colinas orientais. Eles caminharam em silêncio. Jacob carregando a picareta sobre o ombro. O peso familiar contra sua clavícula. Ana caminhou ao lado dele com uma pá e um saco de estopa. Biscoitos embrulhados em pano. Um cantil de água. A xícara de estanho que eles iriam compartilhar. A grama estalava sob suas botas, seca e quebradiça, quebrando em pó a cada passo. O ar cheirava a sálvia e a leve doçura da decadência de algum lugar distante. O ponto baixo ficava na base de duas encostas suaves, talvez a 1/4 de milha de largura. A erosão havia escavado uma bacia rasa na terra ao longo dos anos, e um filete de água, mal mais do que uma infiltração. Uma mancha escura nas rochas escorria entre as pedras na extremidade mais distante. Se eu construir as margens aqui e aqui, Jacob disse, apontando com a picareta, a água não tem para onde ir, a não ser para baixo na bacia. Quando as chuvas vierem, ela se acumulará, formando uma lagoa profunda o suficiente para durar. Ana estudou o terreno. Seus olhos percorreram as encostas, as rochas, o filete patético de água que mal molhava o chão antes que o sol o bebesse. Quão profundo precisa ser? Profundo o suficiente para durar um período de seca. 4 pés, talvez 5. Ela olhou para a extensão de terra compactada, para a única picareta, para a única pá. Então eu calculo que é melhor começarmos, ela disse. A primeira hora foi a mais difícil. Jacob balançou a picareta em ritmo constante. A lâmina mordia a terra, soltando pedaços de argila e pedra. O impacto reverberava por seus braços, em seus ombros, por sua coluna, atrás dele. Ana jogava os detritos em uma pilha, então os carregava para a beira da bacia onde as margens se elevariam. O sol subia. O ar ficava denso e parado, pesado como um cobertor de lã. O suor encharcava a camisa de Jacob, gotejava de seu queixo, caía no chão seco, onde desaparecia como se nunca tivesse existido. Ele olhou para Ana. Seu vestido estava escuro de umidade, grudando em suas costas. Mechas de cabelo haviam escapado de seus grampos e grudavam em sua testa em fios molhados. Seu rosto estava vermelho e sua respiração vinha em curtos e ásperos arquejos. Mas ela não parou. Pegar, levantar, carregar, despejar, retornar, pegar, levantar, carregar, despejar, retornar. O ritmo nunca quebrou. Você não precisa fazer isso, Jacob disse. Ela enfiou a pá na terra, apoiou-se no cabo, seu peito ofegava sob o tecido encharcado de suor de seu vestido. Nem você, ela disse. Mas aqui estamos. Ele voltou para a picareta ao meio-dia, o sol diretamente acima, branco e impiedoso, batendo como um martelo em uma bigorna. Eles sentaram na sombra de um carvalho solitário na beira do local de trabalho. O tronco era grosso e retorcido, a casca áspera contra as costas de Jacob. Ana havia trazido os biscoitos no cantil. Eles passavam a água para frente e para trás, bebendo em pequenos goles para fazê-la durar. A água estava quente agora, com gosto de couro e cobre, mas estava molhada. De onde você é? Jacob perguntou. A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar em impedi-la. Ana limpou a boca com as costas da mão. Uma mancha de sujeira corria por seu queixo. Pensilvânia, uma cidade chamada Scranton.
País do carvão. Sim. Ela olhou para a paisagem marrom, tão diferente de tudo que ela conhecia. Nada parecido com isso. Por que você foi embora? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Seus dedos puxavam um fio solto em sua manga, enrolando-o e desenrolando-o. Eu era empregada doméstica, ela disse finalmente. Em uma casa grande, a família que possuía a mina, os Harringtons. Eu trabalhei lá por 12 anos, desde que eu tinha 16. Ela pausou. Quando a mãe faleceu, o filho herdou tudo. Ele tinha ideias sobre o que mais eu deveria fazer por meus salários. A mandíbula de Jacob se apertou, suas mãos se cerraram em punhos contra suas coxas. Eu saí naquela mesma noite. Peguei um trem para Filadélfia, vi um anúncio no jornal. Ela sorriu, mas não havia humor nisso, nem calor. Noivas por correspondência procuradas para os territórios ocidentais. Quarto e comida garantidos, uma chance de recomeçar. E você acreditou. Eu não tinha mais nada em que acreditar. As palavras pairaram entre eles como fumaça. Jacob olhou para suas mãos calejadas, cobertas de terra, as unhas quebradas e pretas de sujeira. O nome da minha esposa era Sarah, ele disse. Ana ficou imóvel ao lado dele. Nos conhecemos em um evento social da igreja em Austin. Eu tinha 22, ela tinha 19. A garota mais bonita que eu já vi. Cabelo escuro, olhos verdes, um riso que fazia você sentir que tudo estava certo com o mundo. Ele pegou um graveto, traçou uma linha na poeira. O pai dela não aprovava. Dizia que eu não tinha nada a oferecer. Ele estava certo também. Mas ela se casou com você de qualquer jeito. Ela disse que preferia ser pobre comigo do que rica com qualquer outra pessoa. O graveto quebrou entre seus dedos. O som foi agudo no ar parado. Acontece que ela conseguiu os dois. Pobre e sozinha. Você não estava sozinho. Vocês tinham um ao outro por um tempo. Ele jogou o graveto quebrado fora, observou-o cair na poeira. A febre veio no outono de 84. Levou metade do condado. Levou ela. Levou nosso menino. Quantos anos ele tinha? 4. A voz de Jacob rachou na palavra como um galho seco. Ele limpou a garganta. O nome dele era Samuel. Ele queria ser um cowboy. Costumava me seguir com um graveto como arma, dizendo: "Bang, bang, pau! Você está morto!" Ana não disse nada. Ela estendeu a mão e colocou-a no braço dele apenas por um momento. Apenas tempo suficiente para ele sentir o calor da palma dela através de sua manga. Então ela a retirou. "Devemos voltar ao trabalho", ela disse. Jacob assentiu, levantou-se. Suas pernas doíam, suas costas gritavam. Eles voltaram para o local de escavação em silêncio. Mas algo havia mudado entre eles. A distância havia diminuído. O espaço parecia diferente agora, menor. Fim da tarde, as sombras se alongando sobre a terra seca. Ana enfiou sua pá no chão. Levantou. Seu pé escorregou em um trecho de argila solta. Ela tropeçou para frente, os braços girando como um catavento, e caiu com força na lama. Ela sentou-se ali no fundo do poço raso, coberta de lama marrom da cintura às botas. Seu cabelo havia se soltado completamente, pendendo em cordas molhadas ao redor de seu rosto. Uma mancha de sujeira percorria sua bochecha como tinta de guerra. Jacob olhou e então um som saiu dele, áspero, enferrujado, desconhecido, como uma porta que não havia sido aberta há anos. Demorou um momento para ele perceber que estava rindo. Ana olhou para ele. Seus olhos arregalaram-se, chocados. "Você está rindo de mim, Sr. Miller?" "Não, senhora." Ele se abaixou, ofereceu sua mão. Seus ombros tremiam. "Eu não ousaria." Ela a pegou. Seu aperto era forte, seus dedos escorregadios de lama. Ele a puxou para os pés. Foi então que ele viu as palmas dela. A pele estava em carne viva e vermelha, irritada como uma queimadura. Bolhas haviam se formado na base de seus dedos, depois se rompido. Escorrendo fluido claro,
sangue fresco misturado com a sujeira e a lama descendo por seus pulsos. O riso morreu em sua garganta. Por que você não disse nada? Sua voz saiu mais aguda do que ele pretendia. Não é nada. Não é nada. Ele segurou as mãos dela nas suas, virando-as gentilmente. As feridas estavam inflamadas, as bordas brancas e enrugadas. Você tem trabalhado assim o dia todo. O trabalho precisava ser feito. Ele olhou para o rosto dela, para a teimosia em sua mandíbula, para os olhos cinzentos que se recusavam a mostrar dor mesmo agora. Espere aqui, ele disse. Ele voltou para onde eles tinham deixado seus suprimentos. No saco de estopa, sob os biscoitos restantes, havia uma pequena lata. Ele a havia embalado por hábito, a pomada que Sara costumava fazer de banha e calêndula seca e um pouco de cera de abelha. Ele havia continuado a fazê-la depois que ela morreu, embora não soubesse dizer por quê. O cheiro dela a trazia de volta, as mãos dela trabalhando a mistura, a cozinha quente com o cheiro de ervas. Ele voltou para Ana, abriu a lata. O cheiro subiu, familiar, tão dolorosamente. Dê-me suas mãos, ela hesitou, então as estendeu, palmas para cima. Ele mergulhou os dedos na pomada, começou a aplicá-la em suas feridas gentilmente, cuidadosamente. O remédio era fresco contra sua pele aquecida. Ela recuou uma vez, uma rápida inspiração, mas não se afastou. Isso vai ajudar, ele disse. Manterá a infecção fora. Obrigado. Ele olhou para cima. Seus rostos estavam próximos, perto o suficiente para ver os pontos de ouro em seus olhos cinzentos, perto o suficiente para ver o pulso batendo em sua garganta, perto o suficiente para sentir a respiração dela quente em sua bochecha. O momento se estendeu, e então um som. Cascos. Vindo rápido da direção da estrada principal, tamborilando contra a terra compactada como um trovão. Jacob soltou as mãos dela, deu um passo para trás, virou-se para o barulho. Um cavaleiro se aproximava. Um homem grande em um cavalo preto, levantando uma pluma de poeira contra a luz que diminuía. A mão de Jacob moveu-se instintivamente para o seu quadril, mas ele havia deixado sua arma em casa. O cavaleiro não era problema. Era o velho Emmett Hawkins da estação, sua mula suada e ofegante, espuma escorrendo do freio. Ele parou abruptamente, empurrou o chapéu para trás da testa. O cheiro de suor de cavalo e poeira rolava dele em ondas. Jacob pensou que eu o encontraria aqui fora. Seus olhos se moveram para Ana. Demorou um momento na lama que cobria seu vestido, então voltou para Jacob. Tenho um telegrama para você. Chegou esta tarde. Imaginei que poderia ser importante. Jacob pegou o papel dobrado, leu-o na luz que diminuía. Preços do gado caíram 40%. Pare. Compradores desistindo. Pare. Mantenha o envio até novo aviso. Pare. Ele amassou o telegrama em seu punho. Más notícias. Emmett perguntou. Existe algum outro tipo hoje em dia? O velho encolheu os ombros. Ele olhou para a bacia semi-escavada, para a pilha de terra deslocada, para as duas figuras cobertas de poeira e suor e lama. Construindo uma barragem, eu acho que tentando. Pensamento inteligente, Emmett virou sua mula. A chuva está chegando. Eles dizem talvez 2 semanas, talvez 3. Ele cuspiu suco de tabaco na poeira. Talvez você queira acelerar as coisas. Ele partiu para o crepúsculo. Jacob o observou ir até que o som dos cascos se desvanecesse no sussurro do vento através da grama seca. O que dizia o telegrama? Ana perguntou. Nada que mude alguma coisa. Ele pegou sua picareta. Vamos voltar para casa. Os dias seguintes caíram em um ritmo. Acordar antes do amanhecer, quando o céu ainda estava preto e as estrelas ainda ardiam no alto. Café e biscoitos à luz da lamparina, a cozinha aquecida pelo fogão. A caminhada até o local de escavação enquanto o sol rachava o horizonte, pintando as nuvens de rosa e dourado. Trabalhar durante o calor da manhã, a picareta subindo e descendo, a pá mordendo a terra. Descansar sob o carvalho quando o sol estava diretamente acima.
brutal demais para suportar. Trabalhar novamente até que as sombras se alongassem e o ar começasse a esfriar. Então a lenta caminhada de volta, músculos doloridos, pele queimada, mãos em carne viva. A barragem crescia centímetro por centímetro, pé por pé. Ana nunca reclamou. Ela o igualava pá por pá, hora por hora. Quando suas bolhas saravam e calejadas, ela trabalhava mais rápido quando uma nova bolha se abria. Ela a envolvia em pano rasgado de uma velha lanágua e continuava. Jacob se pegou observando-a quando ela não percebia. O jeito que ela enxugava o suor da testa com as costas do pulso. O jeito que ela parava às vezes para olhar para o horizonte. Seus olhos distantes, procurando algo que ele não conseguia nomear. Ele não sabia o que fazer dela. Ele não sabia o que fazer de si mesmo. As noites eram diferentes. Depois do jantar, quando os pratos eram lavados, secos e guardados, eles se sentavam na sala principal. O fogão de ferro fundido brilhava com brasas, irradiando calor para a noite fria. Ana havia encontrado uma cesta de costura em um dos armários, a de Sara, embora ele não lhe dissesse isso, e ela remendava roupas que haviam ficado muito tempo sem atenção. Camisas com botões faltando, calças com bainhas desfiadas, uma colcha com buracos desgastados por anos de uso. Jacob sentava-se em frente a ela na velha poltrona. Um livro aberto em seu colo, o mesmo livro que ele vinha lendo por 3 anos. Ele nunca passou da página 47. O fogo crepitava e estalava. Um tronco se moveu, enviando faíscas pela chaminé. Lá fora, uma coruja chamou 2 notas baixas. Então silêncio. O vento movia-se pelos beirais com um som como de respiração. Naquela noite, seus olhos continuavam a se desviar para a prateleira acima da lareira. A caixa estava lá, pequena, de pinho com uma tampa esculpida, flores e videiras, o trabalho de suas próprias mãos. Naquelas semanas escuras após o funeral, quando seus dedos precisavam de algo para fazer, ou ele teria enlouquecido. A madeira havia escurecido com a idade, mas a escultura ainda estava nítida. Dentro estavam as coisas que ele não podia jogar fora, as coisas que ele não podia olhar, as coisas que o mantinham acordado à noite e assombravam seus sonhos. Ana seguiu o olhar dele. Sua agulha pausou no meio do ponto. Ela não perguntou. O fogo estalou. A lamparina tremeluziu. Lá fora, o vento aumentou, assobiando pelas frestas na moldura da porta. Choveu uma vez, Jacob disse. A agulha de Ana ficou parada. Na primavera passada, apenas alguns minutos, surgiu do nada como um presente. Sua voz era baixa, rouca. Corremos para fora, Sara e Samuel e eu, e ficamos nela. Deixamos que encharcasse nossas roupas. Samuel riu tanto que mal conseguia respirar. Disse. As gotas de chuva faziam cócegas em seu nariz. A agulha retomou seu movimento. Entra e sai, entra e sai. A linha sussurrava através do tecido. Ele tinha o riso dela exatamente igual. Aquele som agudo e brilhante que fazia você querer rir também. Mesmo quando nada era engraçado, Jacob fechou o livro, pôs de lado. Suas mãos tremiam ligeiramente. Eu costumava ler para ele à noite, principalmente da Bíblia. As histórias de Davi e Golias, Daniel na cova dos leões. Ele gostava daquelas com heróis. Ele parece ter sido uma criança feliz. Ele era. A voz de Jacob rachou. Ele era o garoto mais feliz que eu já conheci. Acordava todas as manhãs como se fosse Natal, como se o mundo tivesse algo novo para lhe mostrar, e ele mal podia esperar para ver o que era. Ele se levantou, caminhou até a prateleira. Sua mão pairou sobre a caixa. Você não precisa, Ana disse suavemente. Eu sei. Ele levantou a tampa. O cheiro subiu, lascas de cedro colocadas dentro para afastar as traças. Seus dedos encontraram a fotografia, a atiraram. A imagem estava desbotada,
marrom e creme, as bordas enrolando, um daguerreótipo tirado por um fotógrafo viajante que havia passado pela cidade 6 meses antes da febre. Sara sentava-se em uma cadeira, suas mãos dobradas em seu colo, seu rosto sério do jeito que as pessoas ficavam quando tinham que ficar perfeitamente paradas. Samuel estava ao lado dela, uma mão em seu joelho. Ele estava sorrindo. Ele nunca conseguia ficar parado. Aquele menino nunca conseguia fazer o que lhe era dito. Jacob trouxe a fotografia para Ana, sentou-se ao lado dela no sofá, segurou-a para que ela pudesse ver. Isso me custou o salário de uma semana, ele disse. Eu disse a Sara que era bobagem. Ela disse que um dia eu seria grato. Ana olhou para a imagem, para a mulher com o rosto gentil, para o menino com o sorriso que parecia saltar do papel. Ela era linda, ela disse que era. O polegar dele traçou a borda da fotografia. Ela costumava cantar enquanto cozinhava. Hinos, principalmente. Às vezes, canções de quando ela era menina. Canções que a mãe dela a ensinou. Samuel cantava junto mesmo quando não sabia as palavras. Ele apenas fazia sons, acompanhava como podia. Sua voz quebrou. Ele parou, respirou. O fogo estalou e sibilou. Ana largou sua costura. Ela não falou. Ela não ofereceu conforto ou palavras vazias. Ela simplesmente sentou-se ao lado dele, perto o suficiente para que ele pudesse sentir o calor de seu ombro contra o dele. A febre a levou primeiro, ele disse. 3 dias do início ao fim. Eu segurei a mão dela no final. Ela me disse para cuidar de Samuel. Me fez prometer. Ele riu um som quebrado e oco. Eu prometi. E então ele também ficou doente. 4 dias eu sentei com ele, lavei a testa dele, contei histórias, rezei até perder a voz. Sua mandíbula se apertou, mas não importava. Nada importava. O Senhor achou por bem levá-los os dois. E eu tenho tentado descobrir o porquê desde então. Jacob, o nome dele. Apenas o nome dele. A primeira vez que ela o disse sem o Senhor na frente. Ele olhou para ela. Os olhos dela estavam molhados, mas ela não estava chorando. Ela segurou o olhar dele sem pestanejar. Eu nunca tive ninguém para perder, ela disse baixinho. Meus pais morreram quando eu tinha 7 anos. Cólera. Eu não me lembro mais dos rostos deles. Apenas formas, sombras. Passei a vida toda sozinha em casas de outras pessoas, vestindo roupas usadas de outras pessoas, invisível para todos. Ela pausou. Eu costumava calcular que era a pior espécie de dor. Não ter ninguém. Não. Ela estendeu a mão, colocou-a sobre a dele. A pior espécie é ter alguém que você ama de todo o coração e então perdê-lo. O toque dela era quente. Seus dedos eram ásperos do trabalho, calejados como os dele. Jacob não se afastou. Eles sentaram assim por um longo tempo. O fogo ardeu até virar brasas. A lamparina tremeluziu e diminuiu. Lá fora, o vento morreu e a noite ficou tão silenciosa como uma respiração contida. Em algum lugar na distância, um trovão ressoou. Ana levantou a cabeça. Você ouviu isso? Jacob ouviu. Outro estrondo baixo e longo rolando pelas planícies do oeste como a voz de algo antigo. Uma tempestade chegando, ele disse. Chuva, talvez. Eles foram para a varanda, ficaram lado a lado, olhando para a escuridão. As estrelas haviam desaparecido atrás de uma parede de nuvens que obscurecia o céu. Raios piscaram profundamente dentro delas, silenciosos e distantes. Se chover, Ana começou. A barragem não está pronta. Quanto mais precisamos? Mais 2 pés, 3 para a segurança. O vento aumentou novamente, frio agora, carregando o cheiro de umidade. A primeira umidade real em meses, o cheiro de chuva no horizonte, de água caindo em algum lugar distante. Quanto tempo temos? Ana perguntou. Jacob observou os raios. Contou os segundos até que o trovão os alcançasse. O trovão estalou. Mais perto agora. Muito mais perto. Não o suficiente, ele disse.
A tempestade passou na noite sem deixar cair uma única gota de chuva. Jacob estava na varanda ao amanhecer, observando as nuvens recuarem para o leste. Elas haviam provocado e roncado por horas, raios dançando pelo céu como promessas. Mas no final, não haviam dado nada. O chão estava tão seco quanto antes. O ar cheirava a poeira e algo azedo. O cheiro de esperança azeda. Atrás dele, a porta de tela rangeu. Ana saiu com 2 xícaras de café, vapor subindo no ar fresco da manhã. Ela entregou uma a ele sem falar. Eles ficaram juntos, observando o sol nascer sobre uma terra sedenta. Precisamos trabalhar mais rápido, Jacob disse. Eu sei. Eles estavam no local da escavação às 7, trabalhando no frescor da manhã, antes que o calor se instalasse. A barragem havia tomado forma nas últimas semanas, uma parede curva de terra e pedra compactadas, elevando-se 3 pés acima do chão da bacia. A infiltração na extremidade mais distante havia se fortalecido ligeiramente, alimentando uma poça rasa que brilhava na luz inicial. A água cheirava a minerais e lama, mas era água. Não era suficiente, nem de perto o suficiente. Jacob balançava a picareta em ritmo constante. Seus ombros ardiam. Suas costas doíam com uma dor profunda e moedora que nunca mais sumia. As bolhas em suas mãos haviam se endurecido em calos há muito tempo, mas novas se formavam sob elas, mais profundas, mais irritadas. Ana trabalhava ao lado dele, jogando a terra solta na parede crescente. Seus movimentos eram eficientes agora, praticados. Ela havia aprendido o trabalho do jeito que parecia aprender tudo, silenciosamente, completamente, sem reclamar. O sol subia, as sombras encolhiam, o calor pressionava, e então cascos. Jacob se endireitou, protegeu os olhos contra o brilho. 3 cavaleiros se aproximavam do sul. Eles se moviam em um ritmo fácil, sem pressa. Seus cavalos frescos e bem alimentados. À medida que se aproximavam, Jacob conseguia distinguir detalhes, celas finas com conchos de prata, roupas limpas, nenhuma partícula de poeira. Armas nos quadris, os coldres oleados e flexíveis. O cavaleiro líder era um homem grande em um garanhão preto. Ele usava um terno cinza, apesar do calor. Uma corrente de relógio de ouro brilhando contra seu colete. Seu rosto era largo e vermelho. O rosto de um homem que comia bem e muitas vezes. Um bigode grosso cobria seu lábio superior, encerado nas pontas. Silas Brennan. Jacob largou a picareta, limpou as mãos nas calças. Fique aqui, ele disse a Ana. Jacob, fique aqui. Ele caminhou em direção aos cavaleiros. Eles haviam parado na beira do local de trabalho, seus cavalos batendo e bufando, balançando as cabeças contra as moscas. Brennan sentava-se à vontade em sua cela, olhando para Jacob com um sorriso que não alcançava seus olhos. Miller, sua voz era suave, amigável, errada, como mel derramado sobre algo podre. Trabalhando duro. Eu vejo. Brennan, belo projeto que você tem aqui. O olhar de Brennan percorreu a barragem. A bacia, a pequena poça de água acumulada. Deve ter estado nisso por semanas. O que você quer? Brennan riu. Um som suave e oleoso. Direto ao assunto. Eu sempre gostei disso em você, Miller. Sem palavras desperdiçadas. Ele se moveu em sua cela, o couro rangendo. Ouvi falar sobre sua pequena barragem. Pensei em cavalgar até lá e ver por mim mesmo. Você viu? Agora você pode ir. Em 1 minuto. Em 1 minuto. O sorriso de Brennan desapareceu. A máscara escorregando. Precisamos conversar primeiro. Ele desmontou. Suas botas de couro preto polido. Provavelmente custaram mais do que Jacob ganhava em 3 meses. Rangeram no chão seco. Os 2 homens com ele permaneceram montados, as mãos apoiadas perto de seus coldres. Seus olhos eram opacos e vigilantes. Esta água que você está coletando, Brennan disse, caminhando mais perto. Você sabe de onde ela vem?
A infiltração. E de onde vem a infiltração? Brennan se aproximou ainda mais. Jacob podia senti-lo agora. Pomada e charutos e algo por baixo. Algo afiado como suor azedo. Vem de escoamento. Escoamento que costumava fluir morro abaixo para minha propriedade. Esse escoamento secou 2 meses atrás, porque não choveu. Mas quando a chuva vier, e virá mais cedo ou mais tarde, essa água me pertence. A voz de Brennan endureceu, o tom amigável caindo como uma pele derramada. Você está roubando minha água, Miller. Jacob sentiu a raiva subir em seu peito, quente e apertada. Ele a reprimiu, manteve a voz calma. Essa água não pertence a você. Não pertence a ninguém. Ela vem das colinas, flui pela terra e vai para onde vai. Você não é dono da chuva, Brennan. Eu sou dono da terra em que ela cai, não desta terra. Eles estavam frente a frente, perto o suficiente para que Jacob pudesse sentir o cheiro de tabaco no hálito de Brennan. Perto o suficiente para ver as pequenas veias rompidas em seu nariz, o tom amarelado no branco de seus olhos. Eu vou tornar isso bem simples, Brennan disse. Eu quero comprar seu rancho. Tudo. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem. E essa aqui, a barragem, não está à venda. Tudo está à venda, Miller. É apenas uma questão de preço. Brennan pegou no seu casaco, tirou um pedaço de papel dobrado. Estou preparado para lhe oferecer $3.000. Dinheiro em espécie. Você pode pegá-lo e recomeçar em outro lugar. Califórnia, talvez. Ouvi dizer que o tempo é bastante agradável por lá. $3.000. Era mais dinheiro do que Jacob tinha visto em toda a sua vida. Mais do que o rancho valia, especialmente agora com o gado morrendo e as dívidas se acumulando como pedras em uma sepultura. Não, ele disse. As sobrancelhas de Brennan se levantaram. Não, eu nasci nesta terra. Meu pai construiu aquela casa com suas próprias 2 mãos. Minha esposa está enterrada aqui. Meu filho está enterrado aqui. A voz de Jacob estava firme, embora seu coração batesse contra suas costelas. Eu não vou embora. Esse sentimento falando. Estou lhe oferecendo um futuro. Eu tenho um futuro bem aqui. A mandíbula de Brennan se apertou. A máscara amigável caiu completamente agora, revelando algo mais duro por baixo. Algo frio e mesquinho. Você está cometendo um erro, Miller. Talvez, mas é meu erro para cometer. O silêncio se estendeu entre eles. Os cavalos se moveram. Um dos homens de Brennan cuspiu suco de tabaco na poeira. E então os olhos de Brennan se moveram além de Jacob, para onde Ana estava observando da beira do local de escavação, a pá ainda em suas mãos. Seu sorriso retornou. Mais frio agora. Cruel. Bem. Ele caminhou em direção a ela, ignorando a postura rígida de Jacob. Quem temos aqui? Ana não se moveu, não falou. Ela segurou a pá à sua frente, os nós dos dedos brancos em torno do cabo. Brennan parou na frente dela, olhou-a de cima a baixo com um olhar avaliador que fez os punhos de Jacob se apertarem tão forte que seus nós dos dedos estalaram. De onde você veio, querida? Não me lembro de tê-la visto na cidade. Seu sorriso se alargou, mostrando os dentes. Deixe-me adivinhar. Encomendada de um catálogo, Miller finalmente se cansou de ficar sozinho. Já chega. A voz de Jacob era baixa, perigosa. Ele não reconheceu o som dela. Brennan virou, apenas conversando. Miller, não precisa se irritar. Faça isso em outro lugar. Sensível. Brennan riu. Ela deve ser algo especial. Ele olhou para Ana novamente. Qual é o seu nome, querida? O nome dela não é da sua conta. Jacob se interpôs entre eles. Sua mão tremia com o esforço de mantê-la ao seu lado. Ela é família, e você precisa ir embora agora. Família. As sobrancelhas de Brennan se ergueram na testa. Eu não sabia que você tinha família restante. Miller pensou que a febre tinha cuidado disso.
As palavras atingiram como um soco no estômago. Jacob sentiu o sangue escoar do seu rosto. Saia da minha terra. Os dois homens se entreolharam. Algo passou entre eles, um reconhecimento, talvez de linhas traçadas e limites testados, de guerras declaradas sem um único tiro disparado. Brennan deu um passo para trás, levantou as mãos em falsa rendição. Tudo bem, tudo bem. Posso ver que você não está com humor para negociar hoje. Ele voltou para seu cavalo, montou com a graça fácil de um homem que passou a vida inteira na cela. Mas pense na minha oferta, Miller. $3.000. É um preço generoso para um rancho moribundo e um tolo teimoso. O rancho não está morrendo. Ainda não. Brennan pegou suas rédeas. Seus olhos brilhavam na luz da manhã. Mas as coisas mudam, as secas pioram, o gado morre, acidentes acontecem. Ele sorriu um sorriso fino e mesquinho que não tocava seus olhos. Existem todos os tipos de maneiras de fazer um homem mudar de ideia. Ele girou seu cavalo. Seus homens o seguiram. Eles partiram pelo caminho que vieram, deixando para trás nada além de pegadas na poeira e o cheiro de cavalos e tabaco caro. Jacob os observou partir. Seu coração batia contra suas costelas como um animal encurralado. Ana veio ficar ao lado dele. O rosto dela estava pálido sob a queimadura de sol. Ele voltará? Não voltará? Sim. O que você fará? Jacob não respondeu. Ele olhou para suas mãos, vazias, calejadas, tremendo ligeiramente. Jacob. Ele se virou para a casa muteal e começou a andar. Jacob, para onde você vai? Ele não respondeu. Suas botas levantavam pequenas nuvens de poeira a cada passo. O sol batia em seus ombros. A raiva queimava em seu peito como um carvão que não morreria. Dentro da casa, ele parou em frente à lareira. Acima da lareira, montada em pinos de madeira gastos e lisos pela idade, pendia seu rifle Winchester. Tinha sido de seu pai antes dele. Ele não o tinha tocado em 3 anos, não desde o dia em que ele havia considerado usá-lo em si mesmo. E decidiu que era covarde demais até para isso. Ele estendeu a mão. Seus dedos roçaram a coronha. Fria, lisa, familiar. Não, ele se virou. Ana estava na porta, silhuetada contra o brilhante retângulo de luz. Não, ela disse novamente. É isso que ele quer. Ele quer que você faça algo tolo, algo que ele possa usar contra você. Ele nos ameaçou. Ele ameaçou com palavras. Palavras não são balas. A mão de Jacob afastou-se do rifle. Ele ficou ali respirando com dificuldade, olhando para a arma. Meu pai me disse uma vez, ele disse lentamente, que um homem que pega uma arma é melhor estar pronto para usá-la. E um homem que a usa é melhor estar pronto para viver com o que vem depois. Você está pronto? A pergunta pairou no ar. Jacob fechou os olhos, viu o rosto de Sarah, o sorriso de Samuel, os 2 túmulos na encosta, lado a lado, marcados com cruzes de madeira que ele havia esculpido com suas próprias mãos. Não, ele disse, não estou. Ele passou por Ana, saiu da casa de volta ao local de escavação. Depois de um momento, ele ouviu os passos dela seguindo. Eles trabalharam até o anoitecer. Nenhum dos 2 falou de Brennan, nenhum dos 2 falou do rifle. Mas naquela noite, deitado em sua cama, Jacob ouviu algo que não ouvia há meses. Cavalos, distantes mas inconfundíveis, movendo-se lentamente ao longo do cume que marcava a fronteira entre sua terra e a de Brennan. Ele foi até a janela, olhou para fora. Luar, campos vazios, silêncio. Mas ele sabia que alguém estava observando. A primeira vaca morreu ao amanhecer. Jacob a encontrou atrás do celeiro, deitada de lado na poeira. Seus olhos estavam abertos, vidrados, olhando para o nada. Sua língua pendia da boca, inchada e preta, incrustada de terra. Moscas já a haviam encontrado, uma nuvem escura e zumbindo que se levantou quando ele se aproximou. Então se acalmou novamente. Ele ficou sobre o corpo por um longo tempo. Suas mãos pendiam ao seu lado.
Sua mente estava vazia, raspada limpa, como um osso deixado ao sol. Então ele caminhou até o galpão, pegou a pá, começou a cavar. Ao meio-dia, mais duas estavam mortas. O rebanho havia se reunido em torno do bebedouro, mas o bebedouro estava vazio. O poço havia dado seu último balde naquela manhã. Água marrom, mais lama do que líquido, cheirando a podridão e ferro. Jacoba havia despejado no bebedouro de qualquer maneira, observou o gado brigar por ela, empurrando e mugindo, lambendo a lama com línguas desesperadas. Não era suficiente. Nunca seria o suficiente. Ele arrastou a terceira carcaça para o poço que havia cavado atrás do celeiro. O animal era pesado, talvez 600 libras de peso morto. O braço de Jacob gritava enquanto ele o puxava pelas patas traseiras através da poeira. Suas botas escorregaram em um pedaço de terra solta. Seu aperto falhou. Ele caiu para trás, batendo forte em seu cóccix. As pernas da vaca morta ainda presas em suas mãos. Ele ficou ali na terra. O céu acima era branco e vazio. O sol batia sem piedade. Moscas zumbiam em torno de sua cabeça, pousavam em seu rosto, rastejavam por seus lábios. Levante-se, ele disse a si mesmo. Levante-se. Seu corpo não se moveu. O cheiro da vaca morta encheu seu nariz. Sangue e bile na primeira pitada azeda de podridão. Sua camisa estava encharcada de suor, colada à sua pele. Suas calças estavam sujas de lama e pior. Ele podia sentir a areia entre os dentes, provar a poeira em sua língua. Levante-se! Ele não conseguia. Ana o encontrou 1 hora depois, ainda deitado ao lado da carcaça. Ela não falou. Ela simplesmente ajoelhou-se ao lado dele, deslizou o braço sob os ombros dele e o ajudou a se levantar. As pernas dele tremeram, sua cabeça girava. Ele se apoiou nela mais do que queria admitir. Precisamos de suprimentos, ela disse. Da cidade. Jacob balançou a cabeça. Eu irei amanhã. Precisamos deles hoje. A farinha acabou. O café acabou. Não temos nada para o jantar. Ele olhou para ela, para o rosto dela queimado de sol, para a sujeira incrustada nas linhas ao redor dos olhos, para o jeito que ela se mantinha ereta apesar de tudo. Tudo bem, ele disse. Eu irei. A viagem até a cidade levou 2 horas. Jacob sentou-se curvado na sela, seu cavalo andando devagar pela estrada empoeirada. O animal estava magro agora, as costelas aparecendo através de sua pele como as barras de uma gaiola. Tinha sido um bom cavalo uma vez, forte, rápido. Agora era apenas mais uma coisa morrendo aos poucos. A cidade apareceu no horizonte. Um aglomerado de edifícios de madeira desbotados pelo sol. Uma torre de igreja elevando-se acima do resto. Uma caixa d'água que estava vazia por semanas. Jacob amarrou seu cavalo do lado de fora da loja de conveniência. Subiu os degraus. Suas botas soaram ocas nas tábuas, empurrou a porta para abrir. A conversa lá dentro parou. 3 homens estavam no balcão. O velho Henderson, que administrava o armazém de ração, um homem que Jacob conhecia há 20 anos. O jovem Pete McLean, cujo pai era dono da cocheira, e o capataz de Silas Brennan, um homem de pescoço grosso chamado Garrett, com uma cicatriz no rosto como um leito de rio seco. Todos se viraram para olhar para Jacob. Miller, a voz de Henderson era fria, distante. Como falar com um estranho. Não esperava vê-lo na cidade. Precisava de suprimentos? Eu aposto que sim. Garrett sorriu. Não era uma expressão amigável. Seus dentes eram amarelos, manchas de tabaco. Difícil manter um rancho funcionando quando você está guardando toda a água para si mesmo. A mandíbula de Jacob se apertou. Eu não estou guardando nada. Não foi o que eu ouvi. Garrett encostou-se no balcão, cruzando os braços. Corre o boato de que você está construindo uma barragem lá em cima, pegando todo o escoamento antes que ele possa chegar à terra de qualquer outra pessoa. Isso não é verdade. Não.
Então, o que você está fazendo com toda essa água? Jacob sentiu os olhos sobre ele. Henderson, McLean, o balconista atrás do balcão, sua mão congelada em um rolo de tecido. Outros também, reunindo-se na porta, atraídos pelo som de vozes elevadas. A barragem é para todos, ele disse. Quando as chuvas vierem, a água se acumulará na bacia. Qualquer um que precise dela pode vir e pegar sua parte. Esse sempre foi o plano. Claro que sim. Garrett empurrou-se do balcão, caminhou em direção a Jacob. Suas botas faziam barulho no chão de madeira. E eu calculo que você estava se preparando para contar a todos sobre esta oferta generosa. Ou você ia esperar até que estivéssemos todos desesperados, então nos cobrar pelo privilégio. E eu não ia cobrar ninguém. Fácil de dizer agora. Garrett estava perto agora. Perto o suficiente para que Jacob pudesse sentir o cheiro de tabaco de mascar em seu hálito, o suor em suas roupas. Mas o Sr. Brennan conta uma história diferente. Diz que você tem roubado água que pertence a ele. Diz que você não tem direito a essa terra, não tem direito a essa barragem, não tem direito a nada disso. Brennan é um mentiroso. As palavras saíram antes que Jacob pudesse impedi-las. O sorriso de Garrett desapareceu. Sua mão moveu-se em direção ao seu quadril, descansando no cabo de sua pistola. Você quer dizer isso de novo? O coração de Jacob batia forte em seu peito. Suas mãos estavam vazias. Ele havia deixado sua arma em casa, assim como antes. Ele estava desarmado, cercado por homens que o olhavam como se ele fosse algo que eles haviam raspado da sola de suas botas. Eu disse, Brennan é um mentiroso. Sua voz não vacilou, embora seus joelhos parecessem água. Ele quer minha terra. Ele a tem querido por anos. Este maldito negócio é apenas uma desculpa. A barragem é roubo. Os dedos de Garrett se curvaram em torno do cabo de sua pistola. E você sabe o que fazemos com ladrões por aqui. Já basta, uma nova voz. Calma, quieta. Mas carregando o peso da autoridade, Jacob virou. O reverendo Thomas estava na porta da loja de conveniência. Ele era um homem pequeno, de 70 anos, com cabelos brancos finos como seda de milho e um rosto como couro envelhecido. Ele havia batizado Jacob quando criança. Havia casado Jacob e Sarah na pequena igreja branca na beira da cidade. Havia proferido as palavras sobre seus túmulos enquanto Jacob estava em silêncio, incapaz de chorar. Isso não é da sua conta, pregador. Garrett disse. Tudo o que acontece nesta cidade é da minha conta. Thomas entrou na loja. Seus passos eram lentos, mas firmes. Os passos de um homem que havia percorrido um longo caminho e não tinha medo do que estava por vir. E eu calculo que já ouvi acusações suficientes por um dia. Acusações. Miller aqui. Miller aqui é um homem que conheço a vida inteira. O pai dele antes dele. O avô dele antes disso. Thomas parou ao lado de Jacob, olhou para ele com aqueles olhos azuis desbotados que haviam visto tanto. Eu nunca conheci um Miller para roubar nada. Então você não os conhece tão bem quanto você calcula. Talvez não. Thomas virou-se para encarar a multidão que se havia reunido. Ou talvez eu os conheça melhor do que aqueles que espalham rumores para seu próprio benefício. Seu olhar moveu-se para Garrett. O Sr. Brennan tem comprado terras neste condado há 15 anos. A cada seca, a cada inverno rigoroso, ele aparece e oferece migalhas às famílias desesperadas. Eu me pergunto quantos de vocês se lembram disso? Silêncio. Haverá uma reunião da cidade. Thomas disse domingo depois dos serviços. Todos terão a chance de dizer o que pensam, incluindo Jacob, incluindo o Sr. Brennan. Se ele tiver a intenção de aparecer, ele olhou para Garrett. Diga ao seu empregador que ele está convidado. Se ele tiver acusações a fazer, ele pode fazê-las a todos nós em público, onde todos podemos ouvir a verdade e julgar por nós mesmos. A mandíbula de Garrett trabalhou. Sua mão afastou-se da pistola. O Sr. Brennan não ficará feliz com isso. A felicidade do Sr. Brennan não é da minha conta. Thomas voltou-se para Jacob.
Vá para casa, filho. Descanse um pouco. Domingo está a 3 dias de distância. A viagem para casa foi mais longa que a de ida. Jacob, curvado na sela, o saco de suprimentos amarrado atrás dele. Seu cavalo andava devagar, cabeça baixa, tão exausto quanto seu cavaleiro. O sol estava se pondo quando ele chegou ao rancho. O céu pintado de vermelho e laranja, cores que não significavam mais nada para ele. Ana estava esperando na varanda. Ela se levantou quando o viu chegando. Seu rosto estava pálido na luz que diminuía. O que aconteceu? Ele desmontou, amarrou o cavalo no corrimão, passou por ela sem falar. Lá dentro, ele encontrou a garrafa de uísque no armário acima da pia, puxou a rolha com os dentes, serviu um copo. Sua mão tremia tanto que o uísque transbordou da borda, derramando no chão. O cheiro subiu, forte e ardente. Ele bebeu mesmo assim. Jacob, Ana estava na porta observando. Ele serviu outro copo. Bebeu. O uísque queimou sua garganta. Acomodou-se em seu estômago vazio como fogo. Ele serviu um terceiro. Talvez eu devesse apenas vender. As palavras saíram arrastadas, amargas, encharcadas de derrota. Talvez Brennan esteja certo. Eu não consigo manter nada vivo. Não consegui manter o gado vivo. Não consegui, ele parou. Sua garganta se fechou em torno das palavras. Não consegui mantê-los vivos também. Ele olhou para o uísque em seu copo. Seu reflexo o encarou de volta, distorcido, quebrado. Sara, Samuel, eu prometi cuidar deles. Eu prometi que os protegeria. Jacob, eu quebro tudo o que toco. Ele riu um som oco e feio que não pertencia a uma garganta humana. Cada coisa. Ele jogou o copo. Ele se despedaçou contra a parede. O uísque escorrendo pela madeira como lágrimas. Ana não estremeceu. Ela caminhou em direção a ele, parou na frente dele, olhou para o rosto dele. Você cumpriu sua palavra comigo, ela disse baixinho. Você me deu um lar quando ninguém mais o faria. Você me tratou com dignidade quando eu não tinha mais nenhuma. Isso não é. Você manteve sua integridade. Mesmo quando Brennan tentou comprá-lo, mesmo quando seu homem colocou a mão em sua arma, a voz dela estava firme, feroz, como uma chama que se recusava a morrer. Isso é algo que Brennan nunca pode tirar de você. Isso é algo que ele nunca pode comprar. Jacob olhou para ela. Sua visão embaçada, seu peito ofegava. Eu não sei como continuar, ele sussurrou. Eu não sei como fazer isso mais. Ana estendeu a mão, colocou-a contra sua bochecha. A palma dela estava quente e áspera com calos. Então, deixe-me ajudá-lo. Naquela noite, Jacob sentou-se nos degraus da varanda, observando a escuridão. Ana sentou-se ao lado dele. Nenhum dos dois falou. As estrelas giravam no alto. O vento movia-se através da grama seca com um som como um sussurro. E então luzes, tochas, meia dúzia delas, movendo-se através da crista para o leste como vagalumes no escuro. Jacob se levantou. Seu sangue gelou. As luzes estavam indo em direção à barragem. Jacob correu. Suas botas batiam contra a terra compactada. Seus pulmões ardiam. O ar noturno estava frio contra sua pele encharcada de suor. As tochas moviam-se através da crista como uma procissão de fantasmas, balançando e serpenteando através da escuridão. Ele não tinha arma, nenhuma arma, nada além de suas mãos e suas pernas, e o sangue martelando em seus ouvidos. A barragem apareceu. O luar cintilou na poça rasa que havia se acumulado na bacia. Semanas de trabalho, semanas de suor e bolhas e músculos doloridos. Tudo isso sentado ali na luz prateada, esperando para ser destruído. 5 homens estavam na beira da barragem. Suas tochas projetavam sombras dançantes no chão, faziam a água cintilar como algo vivo. Um deles, Garrett. O capataz de Brennan segurava uma picareta erguida acima de sua cabeça, a lâmina capturando a luz do fogo.
Jacob tropeçou e parou a 20 pés de distância. Seu peito ofegava. Sua voz saiu áspera, quebrada. Não. Garrett se virou. A luz da tocha pegou a cicatriz em seu rosto. Fez parecer fresca e irritada. Miller. Ele abaixou a picareta. Sorriu aquele sorriso de dente amarelo. Não esperava você tão cedo. Por favor. A palavra se arrancou da garganta de Jacob. Ele não reconheceu sua própria voz, o desespero nela, a nudez. Por favor, não faça isso. Ordens do Sr. Brennan. Garrett encolheu os ombros. Nada pessoal. Você entende? É tudo pessoal. Jacob deu um passo à frente, suas pernas tremiam sob ele. Esta barragem, esta água, não é só para mim, é para todos. A cidade inteira. A cidade pode obter água do Sr. Brennan. Ele a venderá a eles. Preço justo. E o que acontece quando ele aumenta esse preço? Quando as pessoas não podem pagar? As mãos de Jacob se fecharam em punhos. Ele será dono de todos, de cada fazenda, de cada família. É isso que você quer? O sorriso de Garrett vacilou por um momento. Um vislumbre de algo humano por trás da máscara. Eu não quero nada. Eu apenas faço o que me mandam. Você é um homem, não é? Jacob deu outro passo. Você faz suas próprias escolhas. Você não precisa fazer isso. Os outros homens se moveram. Um deles, um jovem, mal mais que um menino, seu rosto liso e pálido à luz da tocha, olhou para a tocha em sua mão. Seu pomo de Adão balançou enquanto ele engolia. Sr. Garrett, o menino disse. Talvez devêssemos calar a boca, Danny. Mas ele está certo. A voz de Danny rachou. Minha mãe mora na cidade. Ela mal pode pagar a água como está. Se o Sr. Brennan controlar tudo, eu disse, cala a boca. Danny silenciou, mas não se moveu. Ele ficou ali, tocha na mão, olhando para a barragem como se a estivesse vendo, realmente vendo pela primeira vez. Jacob olhou para os outros homens, reconheceu alguns de seus rostos agora. O sobrinho de Tom Hadley, que havia perdido o pai para a febre no mesmo ano em que Jacob perdeu Sarah e Samuel. O primo de Marcus Webb, cuja fazenda havia falhado 2 anos antes, comprada por Brennan por uma fração de seu valor. Homens que tinham suas próprias queixas. Homens que tinham razões para odiar Brennan tanto quanto qualquer um. Todos vocês me conhecem, Jacob disse. Sua voz estava mais firme agora. Vocês conheceram meu pai. Vocês sabem que tipo de homem eu sou. Ele abriu as mãos, mostrando-as vazias. Eu não sou seu inimigo. Brennan é. A mandíbula de Garrett se apertou. Lindas palavras, Miller, mas elas não mudam nada. Elas mudam tudo. Jacob se aproximou, perto o suficiente agora para ver o suor batendo na testa de Garrett, a incerteza piscando em seus olhos. Você pode destruir esta barragem esta noite. Você pode fazer o que Brennan quer, mas e então? Você vai para casa. Você se olha no espelho pela manhã. Você vive com o que você fez. Ele pausou. Deixe o silêncio se estender. As tochas estalaram e sibilavam. Ou você pode ir embora. Diga a Brennan que você não conseguiu encontrá-lo no escuro. Diga a ele o que você quiser, mas vá embora sabendo que você fez a coisa certa, a coisa decente. Garrett o encarou. A picareta pendia frouxa em seu punho. Atrás dele, Danny colocou sua tocha no chão. As chamas crepitaram na terra. Eu não estou fazendo isso, o menino disse. Sua voz era calma, mas firme. Desculpe, Sr. Garrett. Eu simplesmente não consigo. Outro homem o seguiu, colocou sua tocha, afastou-se da barragem. Então outro e outro. Um por um, eles se afastaram, suas tochas abaixando, seus rostos virando da luz do fogo para a sombra. Garrett ficou sozinho. Seus nós dos dedos estavam brancos em torno do cabo da picareta. Sua respiração vinha forte e rápida, embaçando o ar frio da noite. Jacob podia ver a guerra se desenrolando por trás de seus olhos. Medo de Brennan, medo de si mesmo, medo do homem que ele poderia se tornar,
se ele balançasse aquela lâmina. Sua escolha, Jacob disse baixinho. Ninguém mais. A picareta tremeu nas mãos de Garrett, e então, lentamente e dolorosamente, ele a deixou cair no chão. Ela aterrissou com um baque surdo. Isto não acabou, ele disse. Sua voz era. O Sr. Brennan não vai deixar isso passar. Eu sei. Garrett virou-se e passou por seus homens sem olhar para eles. Suas botas rangeram na terra seca enquanto ele desaparecia na escuridão. Os outros seguiram um por um, derretendo-se na noite como fantasmas. Danny foi o último a ir. Ele parou ao lado de Jacob, começou a falar, então apenas balançou a cabeça e se afastou. Jacob ficou sozinho na beira da barragem. Suas pernas cederam. Ele afundou de joelhos na terra, seu corpo inteiro tremendo. A lua pairava no alto. A água brilhava. A barragem ainda estava de pé. Domingo de manhã. A igreja estava cheia. Jacob sentou-se no último banco. Ana ao lado dele, e Siribelum. Todos os assentos estavam ocupados. Pessoas estavam ao longo das paredes, aglomeradas na porta, espalhadas pelos degraus. A cidade inteira havia vindo, fazendeiros em suas melhores roupas de domingo. Mulheres em vestidos de chita, crianças se contorcendo em seus assentos, o ar cheirava a cera de vela e óleo de cabelo e o leve mofo de inários. O reverendo Thomas estava no púlpito, seu cabelo branco capturando a luz que entrava pelas janelas de vitrais, vermelho e dourado e azul, pintando padrões no chão de madeira. Estamos reunidos aqui, ele disse, para resolver um assunto que dividiu esta comunidade. O assunto da barragem de Jacob Miller. Um murmúrio percorreu a multidão. Jacob sentiu os olhos sobre ele, alguns curiosos, alguns desconfiados, alguns abertamente hostis. Ele manteve o olhar fixo na cruz de madeira atrás do púlpito. Brennan sentou-se no primeiro banco, flanqueado por um homem de terno de cidade, um advogado pelo que parecia, e 2 de seus peões de rancho. Ele usava suas melhores roupas, sua corrente de relógio de ouro brilhando contra seu colete. Seu rosto estava calmo, confiante, o rosto de um homem que já havia vencido. Sr. Brennan, Thomas disse, você fez acusações contra o Sr. Miller. Você gostaria de falar primeiro? Brennan se levantou, caminhou até a frente da igreja com o passo fácil de um homem acostumado a ser ouvido. Ele se virou para encarar a congregação, as mãos unidas atrás das costas. Amigos, ele disse, eu não estou aqui para fazer acusações, estou aqui para expor fatos. Ele sorriu, aquele sorriso quente e praticado que não chegava aos seus olhos. Jacob Miller construiu uma barragem em sua propriedade. Uma barragem que captura água que de outra forma fluiria para minha terra. Água que meu gado precisa para sobreviver. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Agora, eu não sou um homem irrazoável. Ofereci-me para comprar a propriedade do Sr. Miller a um preço justo, mais do que justo, para dizer a verdade. Mas ele recusou. Brennan balançou a cabeça tristemente. Eu não entendo por quê. O rancho dele está falindo. O gado dele está morrendo. O que ele tem a ganhar mantendo-o? Talvez ele tenha algo que você não entenda, uma voz gritou. Algo chamado orgulho. Cabeças viraram. A velha Sra. Henderson, a viúva, de 80 anos, curvada sobre sua bengala como um ponto de interrogação, havia se levantado de seu assento. Sua voz era fina, mas firme. Eu me lembro do seu pai, Silas Brennan. Ele veio para este vale sem nada além das roupas do corpo e um olhar faminto nos olhos. Meu marido lhe deu o primeiro emprego, o alimentou em nossa mesa. Os olhos dela eram duros como pedra. Ele teria vergonha de ver o que você se tornou. O sorriso de Brennan vacilou. Senhora Henderson, eu não calculo. Eu não terminei. Ela apontou sua bengala para ele. Eu também me lembro do pai de Jacob Miller. Ele cavou o primeiro poço nesta cidade com suas próprias 2 mãos. Deu água a qualquer um que precisasse e nunca pediu 1 centavo em troca. Ela se virou para olhar para Jacob e sua expressão suavizou.
O filho dele é do mesmo tipo de homem. Outra voz se ergueu. Tom Hadley, parado perto da janela, o chapéu nas mãos. Jacob me ajudou a enterrar minha esposa, ele disse. Cavou a cova ele mesmo quando eu estava muito fraco para levantar uma pá. Não pediu nada em troca. Ele consertou minha carroça na primavera passada. Marcus Webb acrescentou da parte de trás. Não aceitaria pagamento. Disse que vizinhos ajudam vizinhos. Ele trouxe comida para minha família quando não tínhamos nada. Isso de uma mulher que Jacob mal conhecia, a esposa de um meeiro que havia se mudado meses atrás. Um por um, eles falaram. Histórias que Jacob havia esquecido. Pequenas gentilezas que ele havia feito sem pensar, sem esperar nada em troca. Uma vida inteira de decência silenciosa, exposta perante a congregação como evidência em um julgamento. O rosto de Brennan se contraiu, seu sorriso desapareceu. Isso é tudo muito emocionante, ele disse, sua voz mais dura agora. Mas não muda os fatos. A barragem está roubando água que legitimamente pertence a... A barragem é para todos. A voz de Ana. Jacob virou. Ela havia se levantado do banco, as mãos tremendo ao seu lado, mas o queixo erguido, os olhos claros. Eu estou naquele rancho há semanas, ela disse, sua voz alcançando todos os cantos da igreja. Eu trabalhei ao lado do Sr. Miller todos os dias. Eu vi o que ele está construindo com meus próprios olhos. Ela olhou para os rostos reunidos. A barragem não é só para ele, é para todos vocês. Quando as chuvas vierem, a bacia se encherá. Haverá água suficiente para todas as fazendas neste vale. E por que deveríamos acreditar em você? A voz de Brennan era fria agora, desprovida de toda pretensão. Você é apenas uma... Uma o quê? Ana entrou no corredor. Uma noiva por correspondência, uma mulher sem nada, alguém que você jogaria fora como o jornal de ontem. A igreja silenciou. Até as crianças pararam de se contorcer. Eu sei o que sou, Ana disse. Eu sei o que as pessoas pensam de mim, mas eu também sei o que eu vi. Jacob Miller não é ladrão. Ele não é mentiroso. Ele é um homem que perdeu tudo o que amava e ainda escolheu ajudar os outros em vez de desistir. Sua voz falhou ligeiramente. Ela afirmou. Isso é mais do que algumas pessoas nesta sala podem dizer. Seus olhos encontraram Brennan, mantiveram-no ali. Ele desviou o olhar primeiro. O reverendo Thomas pigarreou. Acredito que já ouvimos o suficiente. Todos aqueles que acreditam que o Sr. Miller deve ser autorizado a manter sua barragem. Por favor, levantem-se. O som de madeira raspando encheu a igreja. Uma pessoa, então 5, então 20. A congregação inteira se levantou, banco por banco, até que apenas Brennan e seus homens permaneceram sentados. O silêncio era absoluto. Brennan se levantou. Seu rosto estava pálido sob o rubor da raiva. Sua mandíbula trabalhou, mas nenhuma palavra saiu. Ele caminhou pelo corredor. Seu advogado o seguiu. Seus homens o seguiram. A multidão se abriu para deixá-los passar. Na porta, Brennan parou, olhou de volta para Jacob. Algo passou entre eles. Não ódio. Exatamente. Nem respeito. Algo totalmente diferente, o reconhecimento de uma batalha perdida. Então ele se foi. Então ele se foi depois do serviço. As pessoas se reuniram no cemitério da igreja sob os velhos carvalhos. Elas vieram a Jacob uma a uma, apertando sua mão, batendo em seu ombro, oferecendo ajuda com a barragem. Homens que o haviam evitado por meses agora falavam com ele como vizinhos novamente. Mulheres empilhavam potes de compotas e pacotes embrulhados de comida em suas mãos. Jacob estava no meio de tudo, sobrecarregado. Ana apareceu ao lado dele. Sua mão roçou na dele. Obrigado, ele disse baixinho. Pelo que você disse lá dentro, eu apenas disse a verdade. Ainda assim, ela olhou para ele. Aqueles olhos cinzentos, aquele olhar firme. O que acontece agora? Ela perguntou. Antes que ele pudesse responder, o velho Emmett Hawkins abriu caminho pela multidão.
Seu rosto estava ruborizado, sua respiração vinha em arquejos. Jacob, você precisa ver isso. Ver o quê? Emmett apontou para o oeste, para o horizonte. Nuvens, escuras e pesadas, amontoando-se contra o céu como uma parede de pedra. Tempestades chegando, Emmett disse. Uma grande, talvez a maior que eu já vi em 40 anos. Jacob olhou para as nuvens, para os raios piscando profundamente dentro delas. A barragem estava apenas pela metade. Eles vieram ao amanhecer. Carroças apareceram no horizonte, uma após a outra, levantando poeira contra o céu cinzento. Jacob estava na varanda, uma xícara de café esfriando em suas mãos, observando-o se aproximar. Tom Hadley foi o primeiro. Sua carroça estava carregada com pás, picaretas, tábuas de madeira. Seus 2 filhos sentavam-se ao lado dele, jovens com costas fortes e mãos calejadas, seus rostos firmes com propósito. Ouvi dizer que você poderia precisar de ajuda, Tom disse. Descendo do assento, atrás dele veio Marcus Webb com uma carroça cheia de pedras. Então os meninos Henderson com sua equipe de mulas. Então famílias que Jacob mal conhecia, meeiros, mercadores, fazendeiros das extremidades do condado, todos carregando ferramentas, suprimentos, comida embrulhada em pano. Na hora em que o sol clareou o horizonte, 30 pessoas haviam se reunido em seu quintal. O reverendo Thomas chegou por último, sua velha mula andando lentamente pela estrada. Ele desmontou devagar, suas articulações rígidas, seus cabelos brancos esvoaçando no vento. Bem, ele disse olhando para a multidão, por que estamos todos parados? O trabalho começou. Jacob os levou ao local da barragem. As nuvens no oeste haviam escurecido durante a noite, espalhando-se pelo céu como um hematoma que não cicatrizaria. Raios piscaram em suas profundezas. O ar cheirava a umidade, fraco mas inconfundível, como uma promessa esperando para ser cumprida. Precisamos de mais 2 pés nas paredes, Jacob disse apontando. Talvez 3 para segurança. E os vertedouros precisam ser reforçados, ou o primeiro grande surto vai levar tudo embora. Tom Hadley estudou o terreno, seus olhos semicerrados. Nós nos dividimos em equipes, metade nas paredes, metade no vertedouro. Rodamos a cada hora para que ninguém caia de exaustão. Os homens assentiram, pegaram suas ferramentas, espalharam-se pelo local de trabalho. Jacob pegou uma picareta, fincou-a na terra, a lâmina penetrou fundo, o impacto reverberando por seus braços. Ao lado dele, Marcus Webb enfiou sua pá no solo solto. Do outro lado, o jovem Danny, o menino que havia largado sua tocha 3 noites atrás, carregava pedras da carroça para a parede crescente. Seus olhos se encontraram. Danny assentiu uma vez, Jacob assentiu de volta. Ninguém falou do que havia acontecido. Ninguém precisava. As mulheres montaram uma estação sob o carvalho. Mesas apareceram de algum lugar. Pranchas colocadas sobre cavaletes cobertas com panos brancos. Pratos de biscoitos empilhados. Potes de compotas com etiquetas escritas à mão. Um enorme pote de feijão pendurado sobre uma fogueira. O cheiro de melaço e carne de porco salgada subindo na brisa. Café fervendo de uma chaleira enegrecida, forte o suficiente para parar uma colher. A senhora Henderson dirigia a operação de uma cadeira que alguém havia trazido para ela, sua bengala batendo no chão sempre que alguém se movia muito devagar. Ana trabalhou entre eles. Jacob havia de relance durante a manhã, carregando água para os homens em xícaras de estanho, ajudando a cortar pão, suas mangas arregaçadas acima dos cotovelos e seu cabelo solto de seus grampos. Ela pertencia ali. A constatação o atingiu como um golpe no peito. Ela pertencia. 12:00. As nuvens haviam engolido o sol. As paredes da barragem haviam subido mais um pé. O vertedouro estava tomando forma. Um canal escavado na margem leste que levaria o excesso para fora da bacia quando a água subisse muito. Jacob pausou para beber da xícara que alguém lhe estendeu. Seus braços doíam. Suas costas gritavam com uma dor profunda e moedora.
Suor escorria de seu queixo, apesar do ar que esfriava. Descanse um pouco, Tom Hadley disse. Você não nos serve de nada morto de cansaço. Eu consigo continuar. Você mal consegue ficar em pé. Tom pegou a xícara de volta. 15 minutos. Coma alguma coisa. Então terminamos isso juntos. Jacob caminhou até o carvalho, sentou-se pesadamente em uma pedra. Suas pernas tremiam sob ele. Ana apareceu com um prato, biscoitos e feijão, uma fatia de torta de maçã que alguém havia trazido. Ela sentou-se ao lado dele sem falar. Eles comeram em silêncio. Ao redor deles, os sons do trabalho continuavam. Picareta batendo na terra, pás raspando pedras, homens chamando uns aos outros através do local. O trovão ressoou mais perto. Vai funcionar, Ana disse baixinho. Jacob olhou para a barragem, para as pessoas que a construíam, para a bacia que logo conteria água suficiente para manter o gado vivo, para sustentar as colheitas, para levá-los a todos para mais um ano. Talvez, ele disse. Não talvez. Ela se virou para encará-lo. Olhe para eles, Jacob. Eles vieram por você por causa de quem você é, por causa do que você fez por eles ao longo dos anos, mesmo quando você pensou que ninguém estava prestando atenção. Ele olhou para Tom Hadley, que havia enterrado sua esposa no mesmo cemitério onde Sarah e Samuel jaziam. Marcus Webb, que havia perdido sua fazenda, mas não seu espírito. A senhora Henderson, de 80 anos, e ainda dando ordens como uma general. Os jovens e os velhos, os fortes e os cansados, todos eles trabalhando juntos por ele, uns pelos outros. Eu esqueci, ele disse. Sua voz era rouca. Eu esqueci como era fazer parte de algo maior que eu. A mão de Ana encontrou a dele. Seus dedos eram ásperos e quentes. Você se lembrou? Ela disse. Isso é o que importa. No fim da tarde, a barragem estava terminada. As paredes tinham 4 pés de altura, compactadas com terra e pedra. O vertedouro cortava um canal limpo através da margem leste. A bacia estava pronta, esperando a água que a encheria. Os trabalhadores se reuniram na borda da barragem, sujos, exaustos, orgulhosos. O reverendo Thomas deu um passo à frente, tirou o chapéu, curvou a cabeça. Senhor, ele disse, pedimos sua bênção sobre este trabalho. Pedimos que as chuvas venham e encham esta bacia. Pedimos que a água sustente esta comunidade através das provações que virão. Ele fez uma pausa e, quando falou novamente, sua voz estava embargada. E nós te agradecemos pelo homem que a começou, por sua perseverança, por sua fé, por sua bondade, mesmo quando ele não conseguia ver isso em si mesmo. Amém, a multidão murmurou. Amém, Jacob sussurrou. As famílias começaram a partir quando as primeiras gotas caíram. Apenas algumas no início, gordas e pesadas, atingindo a terra seca com pequenas baforadas de poeira que cheiravam a chuva e renovação. Então mais. As gotas vieram mais rápido, mais grossas, até que o ar se encheu com o som da água atingindo o chão. As carroças rodaram uma a uma, mãos acenaram de debaixo de coberturas de lona. Vozes chamaram despedidas que foram engolidas pela crescente tempestade. Jacob estava na beira da barragem, observando a chuva encher a bacia. A água subiu lentamente no início, 1 polegada, depois 2, depois 3. O vertedouro começou a gotejar, depois a fluir. Ana estava ao lado dele. Seu vestido estava encharcado, grudado em seus ombros. Seu cabelo pendia em cordas molhadas ao redor de seu rosto. Ela não parecia notar. Ela estava sorrindo. E está funcionando, ela disse. Jacob observou a água subir, observou a bacia encher, observou os meses de trabalho e suor e desespero se transformarem em algo real, algo duradouro. Sim, ele disse, está. Eles voltaram para casa enquanto a tempestade atingia seu pico. A chuva caía em lençóis agora, martelando o telhado, derramando dos beirais em cortinas de prata.
Trovões rolavam pelo céu como a voz de algo antigo e poderoso. Raios brilhavam, iluminando o quintal em explosões brancas e nítidas. Jacob parou na varanda, virou-se para enfrentar a tempestade. A terra estava bebendo. Ele quase podia vê-la acontecendo. As rachaduras na terra se fechando, a grama erguendo a cabeça, as árvores sacudindo a poeira de meses. A vida estava retornando ao vale. Gota a gota, polegada a polegada, Ana estava ao lado dele. A água escorria de seu queixo. Seu peito subia e descia a cada respiração. Jacob, ele olhou para ela. Eu não quero ir embora, ela disse. Sua voz era quase inaudível acima da chuva. Eu sei que o arranjo era para ser temporário. Eu sei que eu era apenas para ser a governanta, mas fique. E a palavra saiu antes que ele pudesse pensar, antes que ele pudesse duvidar, antes que o medo pudesse impedi-lo. Fique, ele disse novamente. Não como a governanta, não como nada que você era antes. Ele se virou para encará-la completamente. Suas mãos tremiam enquanto ele estendia a mão para as dela. Fique como o que você quiser ser, o que quer que nos tornemos juntos. Os olhos dela vasculharam o rosto dele, procurando a mentira, a armadilha, a crueldade oculta. Ela não encontrou nenhuma. Você tem certeza? Ela sussurrou. Ele pegou no bolso. Seus dedos encontraram o pequeno objeto que ele havia colocado lá naquela manhã. Um anel de prata, simples e liso, que havia pertencido à sua mãe. Ele não sabia por que o colocou ali quando se vestiu para a igreja. Não até este momento. Ele o segurou. O metal capturou o flash do relâmpago, brilhando brevemente na escuridão. Eu tenho certeza. Ana olhou para o anel, para o rosto dele, para o anel novamente. Sim, ela disse. Ele deslizou o anel em seu dedo. Ele coube como se tivesse sido feito para ela. Eles ficaram ali na varanda, a chuva caindo ao redor deles, o trovão rolando sobre suas cabeças. Jacob a puxou para perto, sentiu o calor do corpo dela contra o seu, sentiu o cheiro da chuva em seus cabelos. Pela primeira vez em 3 anos, a casa atrás deles não parecia vazia. Pela primeira vez em 3 anos, o futuro não parecia algo a ser suportado. Ana levantou o rosto, suas testas se tocaram. Nós deveríamos entrar, ela disse, antes que peguemos nossa morte aqui fora. Em 1 minuto, ele não estava pronto para se mover, não pronto para deixar este momento. A chuva no telhado, o raio no céu, a mulher em seus braços. Em 1 minuto, ele disse novamente. Eles ficaram juntos observando a tempestade, observando a água encher a bacia, observando a terra voltar à vida. A chuva caiu a noite toda. 1 ano depois, a bacia segurou. Quando a tempestade passou e o sol nasceu sobre um mundo lavado e limpo, a água estava a 3 pés de profundidade, clara e fresca e pura. O gado veio para beber. Os vizinhos vieram para encher seus barris. A vida retornou ao vale, um balde de cada vez. Jacob e Ana se casaram na pequena igreja branca na beira da cidade. Em uma manhã de domingo em outubro, quando as folhas estavam ficando douradas, o reverendo Thomas realizou a cerimônia. A cidade inteira compareceu. A senhora Henderson chorou em seu lenço e fingiu ter poeira no olho. Eles plantaram um jardim na primavera, construíram um novo quarto na casa no verão, sentaram juntos na varanda à noite, observando o sol se pôr sobre a terra que estava verde novamente. 2 cadeiras de balanço agora, lado a lado, às vezes tarde da noite. Jacob ainda caminhava até os 2 túmulos na encosta. Ele ficava lá na escuridão, chapéu nas mãos, conversando com Sara e Samuel, contando-lhes sobre o rancho, sobre o jardim, sobre Ana. Ele gostava de pensar que eles aprovavam. Uma noite em setembro, enquanto os vagalumes subiam da grama e as estrelas surgiam uma a uma, Ana veio ficar ao lado dele nos túmulos. Ela deslizou a mão na dele, não disse nada. Eles voltaram para a casa juntos na varanda. Ana fez uma pausa, colocou a mão sobre a barriga,
Olhou para ele com algo novo em seus olhos, algo terno e assustado e esperançoso ao mesmo tempo. Jacob, ela disse, eu queria te contar uma coisa. Ele olhou para a mão dela, para o rosto dela, para as lágrimas se acumulando nos cantos dos olhos dela. E ele entendeu. Ele a puxou para perto, a segurou firme, sentiu o coração dela batendo contra o seu peito. Obrigado. Ele sussurrou em seu cabelo. Obrigado. Os grilos cantaram. O vento moveu-se através da grama. Em algum lugar na escuridão. Um mockingbird chamou 3 notas subindo, como uma pergunta finalmente respondida. Jacob Miller segurou sua esposa e pensou em todos os anos que viriam, o trabalho e a preocupação, a alegria e a tristeza, a vida que eles construiriam juntos, um dia de cada vez. Ele não tinha mais medo. O fim. Se você leu até aqui, eu agradeço gentilmente. Esta história não foi escrita para críticos ou estudiosos. Ela foi escrita para você, aquele que se lembra de como era sentar em um balanço de varanda ao crepúsculo, observando os vagalumes subirem sobre o pasto. Aquele que sabe que o amor nem sempre é trovão e relâmpago, mas às vezes apenas 2 almas cansadas escolhendo uma ou a outra. Dia após dia, através da seca e da tempestade e do silêncio, Jacob e Anna não são pessoas reais. Mas o que eles representam é a coragem de começar de novo quando tudo foi perdido. A graça de aceitar ajuda quando o orgulho diz o contrário. A força silenciosa de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, simplesmente por se recusarem a desistir um do outro. Espero que a história deles tenha te lembrado de algo bom, algo verdadeiro, algo que vale a pena guardar até nos encontrarmos novamente em outra página. Querido amigo, o contador de histórias. Aviso legal. Este trabalho é inspirado em contos clássicos do Oeste americano e literatura fronteiriça criados exclusivamente para fins de entretenimento. A história não condena, encoraja ou promove qualquer forma de violência ou comportamento prejudicial. Todos os personagens, nomes, locais e eventos aqui descritos são inteiramente produtos da imaginação do autor. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou falecidas, ou com eventos e lugares reais é puramente coincidência e não